4h13, tá na hora do nosso Promover Saúde aqui na Autêntica Favela FM, tá do jeito que você gosta. 10 Autêntica 67 FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Promover Saúde. Informações sobre saúde com dicas de odonto, nutrição, avanços na medicina e temas que são debate na área. Oferecimento Faculdades Promove. Evolua suas escolhas. Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, começando mais um Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove. Apresentação Fernanda Maria, produtora do canal universitário da Faculdade Promove. Hoje o tema sustentabilidade na alimentação. A professora de nutrição aí da Faculdade Promove está por aqui, vai bater um papo já com a nossa Fernanda. E também a produção é da Deisiane Evelino, apoio canal universitário, TV Promove. Estamos ao vivo pelo Instagram do canal universitário, Facebook Faculdade Promove, TV Promove. Você acompanha aí nas redes sociais, né? Canal universitário no YouTube. Produção da Deisiane Evelino, Lucas Krautz, Social Media, Luca Valadares na transmissão nas redes sociais, Ana Luísa Costa, Motion Designer e cineasta. Apresentação, jornalista Fernanda Maria. Boa tarde, Fernanda Maria. Boa tarde, Rony. Mais um Promover Saúde. Promover Saúde. Sempre pra cima, vamos promover, né? Isso. Vamos projetar essa saúde pra todos os lados. Vamos alimentar direito, né, gente? É bom falar de saúde, né? É muito bom, é sempre bom. É um assunto assim que interessa a todos, né? E hoje um assunto muito, muito legal, muito bacana, que é sustentabilidade na alimentação. Você já tinha pensado nisso, Rony? Sustentabilidade na alimentação? Não, ainda não tinha pensado, não. Então, quem vai nos explicar sobre isso aqui hoje é a nossa professora Laila Rezende, professora de nutrição das Faculdades Promove. Boa tarde, Tudo bem, professora? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos ouvintes. Queria agradecer primeiramente o convite. E a gente que agradece, né? E aqui nós temos nosso zap, pessoal. Quem tiver aí dúvidas, dos nossos ouvintes aí que tiver dúvida, o nosso zap é 99661 1067. Quer fazer uma pergunta aí durante o papo aí, ó? De repente aparece uma ideia, você bate um papo com a gente aí e manda o seu zap. A qualquer hora. 9661-1067, pode ficar à vontade. Fique à vontade. Então vamos começar, professora. Uma pergunta, né? Já direto, uma pergunta que todos fazem. E até eu mesma te faço, porque eu nunca pensei em sustentabilidade na alimentação, né? Então, o que é a sustentabilidade alimentar e qual a sua importância? Bom, pessoal, não é um tema que a gente vê, né, na grande mídia, né? Não é um tema muito comentado, mas é um tema muito importante. Geralmente a gente não liga o meio ambiente à alimentação, mas eles estão intimamente conectados. Dessa forma que a gente produz o alimento como sociedade, né? Como a nossa sociedade produz o alimento, isso tem um impacto muito grande, né? No meio ambiente, e existem formas mais sustentáveis da gente trabalhar nessa produção de alimentos, até o que a gente come também tem impacto, né? Tanto no nosso corpo quanto no meio ambiente, e também as embalagens, que a gente vai falar um pouquinho aí dos alimentos industrializados, como que a gente pode ter uma dieta mais sustentável e também mais saudável. Isso é importante. Então me explica essa relação meio ambiente, alimentação, me faz um paralelo aí, qual é a relação que a gente tem? Porque eu não consigo imaginar, é só na alimentação, no resíduo que a gente joga no lixo, como que é? Bom, gente, a gente tem que pensar no meio ambiente como um todo. Nós somos meio ambiente. Tudo que a gente tá aqui, onde que a gente pisa, a nossa casa, tudo é meio ambiente. A gente às vezes acha que meio ambiente é só lá os ursos polares, né? A onça pintada. Mas o meio ambiente é tudo que a gente vive. Nós somos o meio ambiente. O ser humano é meio ambiente. Se o meio ambiente está degradado, se ele está poluído, com certeza isso vai voltar pra gente, como já está voltando. Então, a nossa produção de alimentos impacta o meio ambiente, né? A
forma como a gente produz os alimentos hoje, ela impacta o meio ambiente, o que a gente come impacta o meio ambiente e também tudo que a gente, né, faz aí com embalagens, como que a gente utiliza essas embalagens que hoje praticamente não são recicladas, tudo isso vai ter um impacto também. Tudo que a gente joga fora, né, no meio ambiente pode voltar pra gente na nossa alimentação, contaminando nossa alimentação. E como as pessoas e como as indústrias, não sei, né, provoca essa degradação, essa poluição, né? Seria uma poluição? Primeiramente a gente tem contaminação, né, seria, né? Primeiramente a gente tem que pensar, né? Sempre quando a gente pensa sobre dieta, sobre alimentação de uma forma geral, não só ligado ao meio ambiente, mas como alimentação de uma forma geral, a gente sempre pensa em soluções individuais. Como eu posso ser mais saudável, como eu posso ser mais sustentável. As escolhas individuais, elas são muito importantes. A gente precisa sim ser mais saudável, a gente precisa ser mais sustentável, mas a gente precisa pensar também em estratégias coletivas. Como que nós, como coletividade, como sociedade, vamos construir um mundo mais sustentável e também mais saudável, porque um mundo mais saudável está intimamente ligado a um mundo mais sustentável. Então a gente tem formas novas de produção de alimento, como por exemplo a agricultura, a gente tem aí a agroecologia, né, a agricultura sintrópica, tudo isso aí em oposição às grandes monoculturas que a gente tem hoje, por exemplo, que utilizam muito agrotóxico, que faz um desmatamento muito grande, utiliza grande quantidade de água. Então a gente tem que pensar assim, tem as duas opções, né? A gente tem que pensar nas opções tanto individuais para a gente ser mais saudável e mais sustentável e também na nossa mobilização como sociedade para fazer um mundo mais saudável e mais sustentável para todos. Isso. E o que as empresas têm contribuído com isso? Assim, quem, por exemplo, empresas não, vamos dizer, produção, porque a gente vê que os resíduos, né, o lixo, a criação de gado, peixe. Então, nessas criações, a gente vê muita degradação, né? Assim, se a gente for observar, não são todas as empresas. Tem alguma coisa, assim, o que essas empresas poderiam fazer para ajudar? Na verdade, é como a gente falou, né? A gente vive em um meio, a gente vive numa sociedade que ainda está incipiente. Começou agora a pensar sobre o meio ambiente e começou-se agora a pensar como essa degradação do meio ambiente está impactando a nossa saúde. Mas não é ainda uma coisa que está bem estabelecida, né? As empresas, elas ainda não estão totalmente engajadas, os governos não estão totalmente engajados e as pessoas também não estão totalmente engajadas no problema ambiental. Ainda falta muito. Ainda falta muito. Então, é muito importante a gente falar, a gente debater sobre esse assunto, porque quanto mais pessoas sabendo do assunto, quanto mais pessoas debatendo, a gente vai ter aí uma construção de um meio ambiente mais saudável e também uma construção de políticas públicas e de empresas que vão priorizar o meio ambiente, que vão priorizar a saúde e a produção de alimentos realmente saudáveis. Ótimo, ótimo. E aí, os ouvintes, tem mais alguma coisa? Quem quiser fazer uma pergunta aqui para a professora, nós estamos aqui, tem o nosso WhatsApp 99661-1067. Professora, e como você tem alguma dica que você possa dar para as pessoas na sua alimentação do dia a dia para poder contribuir com essa alimentação sustentável? Como que elas podem juntar esses seus resíduos, como que elas podem agir para poder ajudar nesse movimento, né? Com certeza, Fernanda, tem muita coisa que a gente pode fazer. A primeira coisa que a gente fala, que todo nutricionista fala, é pra gente descascar mais e desembalar menos. Quer dizer, a gente vai comprar alimentos no sacolão, alimentos in natura, que são alimentos que não são industrializados. Os alimentos naturais, eles são melhores pra gente, tanto na saúde quanto no meio ambiente. Quanto mais industrializado é o produto, pior ele é pra nossa saúde, porque ele tem aí vários produtos químicos, né? Ele passou por uma extensa cadeia de produção que tem um impacto ambiental. Então, quando a gente consome alimentos naturais, quando a gente vai lá no sacolão e compra lá, né, frutas, verduras, legumes, esses alimentos são mais saudáveis e também mais sustentáveis, porque eles têm menos embalagens, eles não têm produtos químicos. Então, a sustentabilidade, ela tá aí de mãos dadas com o meio ambiente.
Então a gente tem que diminuir os alimentos industrializados na nossa alimentação para a gente ter uma alimentação mais saudável e aí, consequentemente, ela está sendo mais sustentável para o meio ambiente também. Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, essas embalagens não são recicladas, elas vão acabar aí nos aterros sanitários e a gente tem uma baixa taxa de reciclagem da maioria dos produtos, né? Da maioria das embalagens ligadas a alimentos. Então a dica é ir no sacolão mesmo e comprar os alimentos e observando naturais. que no sacolão também tem as sacolinhas, né? Você também leva sacolinhas. A gente tem que aprender a jogar no lixo, né? Esses resíduos. A reciclagem do lixo ajuda para essa não contaminação. Por quê? Com certeza, né? A gente trabalhar com a reciclagem é muito importante. O problema da reciclagem ligada, né, aos alimentos, que muitas vezes as embalagens que estão com os alimentos, elas não podem ser recicladas por diversos problemas de contaminação. Então, é muito importante a reciclagem, mas é também importante que as empresas e os governos e as pessoas tomem consciência também que as embalagens que existem hoje, como os plásticos, elas não são sustentáveis ambientalmente. A gente tem hoje novos tipos de embalagens, né? Embalagem de papel é mais sustentável, a gente já tem embalagem de resíduo de mandioca, de bambu, tudo isso é mais sustentável, é biodegradável e pode ser utilizado aí. E fica mais caro? Porque você não vê todas as empresas aderindo? Pelo custo? Tudo que é produzido em pequena escala tem um custo grande, né? Como o plástico ele é muito produzido há muitos anos em grande escala, ele tem um custo menor. Se a gente começar, né, a trabalhar com essas embalagens sustentáveis de uma forma de larga escala, isso vai diminuir o preço, assim como os alimentos orgânicos, agroecológicos, tudo que a gente faz em larga escala e que tem apoio das empresas e dos governos acaba diminuindo o preço. Mas o que acontece com os produtos saudáveis, sustentáveis, como eles têm aí uma produção em pequena escala, eles acabam tendo um valor alto e inacessível, né? Inacessível. E já existe alguém que trabalha com isso? Com essa sustentabilidade da alimentação? Com certeza, a gente tem várias ONGs, né? A gente tem muitos estudiosos da área, né? Trabalhando aí com microplásticos na alimentação. A gente já tem vários a gente tem muitos trabalhos. A própria Organização Mundial de Saúde trabalha bastante com essa parte de meio ambiente e alimentação, como o impacto ambiental está chegando aí na nossa alimentação. E aqui em Belo Horizonte a gente tem o Slow Food BH, né? Que eu sou uma das coordenadoras, que trabalha com essa, é uma ONG que trabalha aí preservando o meio ambiente através da alimentação. Então a gente trabalha preservando aí as espécies nativas do Cerrado e da Mata Atlântica, né? E com isso, ajudando na conscientização das pessoas sobre os biomas e sobre o bioma que a gente está inserido aqui em Belo Horizonte. E quem está interessado, como é que faz para poder aderir a esse grupo do social? Esse grupo que você acabou de... Essa ONG? A gente tá lá no Instagram, @slowfoodbh, e a gente também tem encontros, né, periódicos. A gente tá fazendo os encontros online agora pela pandemia, mas estão todos bem-vindos aí para somar com a gente, pra gente trabalhar aí a alimentação, o meio ambiente e trabalhar uma alimentação aí cada vez mais sustentável. Que bom, que bom. E Rony, tem alguma pergunta? O pessoal hoje tá mais tímido, não mandaram perguntas não, Não mandaram perguntas não. Então, gente, mais uma vez, vai o nosso zap, 99661-1067. Quem quiser fazer perguntas aqui sobre sustentabilidade, nós temos aqui a nossa professora da faculdade Promove. A diferença entre do alimento aí orgânico e sustentável, tem alguma diferença, assim? Como é que é? Ótima pergunta, Rony. Os alimentos orgânicos, eles têm como prioridade ser isentos de agrotóxicos e eles também têm aí muitas características sustentáveis, né? O problema hoje dos orgânicos é o custo, né? Como a gente sabe aí que os orgânicos têm um custo alto. A gente tem hoje estratégias, né? Como, por exemplo, a faculdade, a UFMG hoje, ela tem um grupo, né? De agroecologia que tenta fomentar alimentos que não tenham agrotóxico a baixo custo. Então a gente tem aí a agroecologia como sendo uma das formas, né, de produção de alimento a baixo custo e que não tem agrotóxico, porque realmente os orgânicos a gente sabe que tem hoje, né, um custo mais elevado, né? Como que essa produção de agroecologia, como que é uma produção, a produção fica cara? Como é essa produção?
A agroecologia, na verdade, ela é uma forma sustentável de produção de alimentos que a gente usa, né? Por exemplo, a gente usa as pragas, né, que existem na natureza para ajudar a gente ao invés de atrapalhar. Então a gente usa as próprias ferramentas da natureza para produzir alimentos, né? Então a gente usa as podas, por exemplo, das plantas para ser matéria orgânica. Então a gente usa a própria sinergia da natureza, os próprios elementos da natureza para a produção de alimentos. E aí a gente usa quase não usa agrotóxico, né? E a gente tem uma produção mais fácil, né, de ser produzida aí do que os alimentos aí em monocultura, e a gente tem esse trabalho aí que acaba sendo, né, ele está sendo muito fomentado agora aqui em Belo Horizonte. A gente tem um grande movimento de agroecologia e a gente espera aí que esse movimento cresça, né? A gente tem várias agora com a volta aí das feiras, a gente já tem algumas feiras da Prefeitura de Belo Horizonte, que a Prefeitura auxilia, né, que são feiras agroecológicas. Sim, professora, rapidinho aqui, hidropônicos, tem alimentos hidropônicos e orgânicos também. Qual a diferença? Você sabe me explicar? Os hidropônicos, eles são produzidos na água, né? Então, eles não são produzidos na terra, eles estão produzidos ali na água, vão colocando os nutrientes ali. Mas não necessariamente eles são sustentáveis ou eles são orgânicos, né? Entendi. E quais são os principais causadores desta degradação e contaminação do meio ambiente na alimentação? Tem alguém que é o que mais degrada? Tem alguém ou o que mais degrada? Bom, a gente tem vários fatores, né? A degradação do meio ambiente, ela tá ligada aí a diversas indústrias, né? A diversos fatores, mas especialmente na alimentação, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem a pecuária como sendo um dos processos aí que a gente tem que mais degradam, né? Que mais estão ligados aí ao desmatamento. Então a gente tem que repensar aí nessa pecuária para fazê-la de uma forma mais sustentável, porque hoje ela não está sustentável e está muito ligada ao desmatamento também. O desmatamento. E outra também é a produção de resíduos, né? O maior índice de contaminação, um dos maiores, é a forma que as pessoas joga fora os seus resíduos, né? Descarta os seus resíduos. Isso, você tem algo para me falar sobre? Bom, isso aí a gente tem que lutar como sociedade mesmo, né? Porque não adianta, é o que eu sempre falo também com os meus alunos, né? Todo mundo fala, o que a gente pode fazer pra gente ser sustentável? A gente tem que separar o lixo, mas não adianta a gente separar o lixo se não tiver da prefeitura ou do local, se não tiver uma coleta seletiva. Então a gente tem que lutar como sociedade para que os governos e as empresas vejam a reciclagem como prioridade e que a gente tenha coleta seletiva, porque hoje, né, a maioria dos bairros aqui em BH e na região metropolitana não tem coleta seletiva. Quando a gente já tem a coleta seletiva, a gente já vai poder reciclar, já vai poder, né, ter aí a população vai poder engajar. Mas a nossa luta agora como população é ter coleta seletiva e fomentar e pedir isso dos governos, das empresas, para que a gente tenha coleta seletiva e que a gente possa realmente ter acesso à reciclagem. Ok. E nas próprias casas mesmo, cada um, é difícil até, por exemplo, as pessoas não utilizam muito fazer essa reciclagem, né? É muito difícil uma residência que tenha a reciclagem. Eu acredito que as residências também têm que aderir a esse movimento, né? Além do governo, com certeza, dos resíduos. Então, muito obrigada, professora. Eu agradeço, né? Aqui o Promover Saúde conversou com a nossa professora aqui, a Laila Rezende, que é professora de nutrição das faculdades Promove. Eu agradeço a Faculdade Promove, né, por essa parceria, o canal universitário, a Rádio Favela, a gente sempre junto aí para poder trazer informações para vocês ouvintes, né? E uma última pergunta que eu tenho aqui das redes sociais, né? As redes sociais sempre falam de produtos naturais e tudo. Me fala um pouco sobre isso. A gente deve seguir os Instagrams da vida, essas postagens no Instagram, Facebook e todas as redes sociais? Ótima pergunta, Fernanda. A gente tem que tomar muito cuidado aí com as redes sociais. Isso, eu ia até falar isso. E até falar agora que cuidados que devemos ter aí nas escolhas, né? Exatamente. Com certeza, Rony. É uma ótima pergunta. Nas redes sociais, a gente
podem ser que existam informações verdadeiras, como também podem existir informações falsas. É importante que a gente procure um profissional qualificado e que a gente procure fontes, né, fidedignas aí para nossa alimentação. A gente tem, por exemplo, os guias de alimentação do Ministério da Saúde, que são ótimas fontes para a gente saber. Então a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que está disponível, né, que é do Ministério da Saúde, que está disponível gratuitamente na internet, e é um ótimo guia aí para a gente poder saber um pouco mais sobre alimentação de uma forma correta e que tem aí o aval aí de vários cientistas, né? Então, download lá, Guia Alimentar da População Brasileira, tem várias dicas lá de alimentação saudável, de alimentação sustentável, e a dica também é procurar um profissional qualificado, né? Profissional de nutrição. É porque tem dicas nas redes sociais que são reais, né? De pessoas que realmente estudam e sabem do assunto. E, inclusive, eu gostaria de você falasse da nutrição nas faculdades Promove. Como é que é o curso? Quem quer aderir a esse curso, como que ele pode fazer? Bom, quem quiser saber mais sobre a nutrição, pode vir para a nutrição das faculdades Kennedy, que lá a gente vai trabalhar bastante isso. A gente tem uma disciplina só de meio ambiente e sustentabilidade na alimentação, que a gente vai discutir profundamente tudo isso, e a gente vai discutir também, né, dentro do curso de nutrição, a gente tem a parte da nutrição clínica, para quem quer trabalhar em clínicas e hospitais. A gente tem a parte de alimentação coletiva, que a gente vai trabalhar aí em restaurantes, como restaurantes populares. A gente tem a parte de trabalhar também em grandes indústrias de alimentos, a parte de trabalhar também no SUS, né, que é a alimentação coletiva. Então a gente tem aí muito trabalho aí pro nutricionista. É uma profissão que está crescendo a cada dia, que está ganhando cada dia mais valor, e vocês são super bem-vindos lá. Pode chamar a gente lá, pode chamar a gente, Laila Rezende e Natália Teixeira, a coordenadora. Isso é importante. Então, muito obrigada, Rony. Obrigada pelo esse espaço mais uma vez, né? Fernanda Maria. A gente aqui sempre junto. Obrigada ao Luca Valadares aí fazendo essa transmissão, o Luca Krautz aqui nas redes sociais, e a gente aí continua, até a próxima semana, vocês fiquem ligados, no mesmo horário, nesse mesmo horário a gente tem vai ter outro assunto sobre saúde. Bacana, beleza, então tá. Semana que vem mais um Promover Saúde, toda quarta-feira, lembrando que é toda quarta-feira às 4h, beleza? Isso aí, E aí eu acho que segunda-feira você acha que já dá pra gente falar do próximo tema pra quarta-feira? Sim, pode deixar Então que cê agora me manda eu aqui, comprometo com você. Fala assim, Rony, quarta-feira nós vamos falar disso e disso e disso. Tá bom, pode deixar combinado, comigo. Então? Combinado. Professora, você é professora da Faculdade Kennedy? Sim. Professora Laila Rezende. Do curso de nutrição sustentável, bacana. Da próxima vez, vou marcar mais uma vez aí pra frente com a professora, mais uma vez. Com certeza. Vamos sim, com certeza. Um novo assunto. Tá joia. Esse foi mais um Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove. Semana que vem, então, às 4h, na próxima quarta-feira, tem mais Promover Saúde. Então, obrigado, abraço. Fernanda. Beleza, Obrigada, pessoal. Abraço pra toda a equipe aí da Faculdade Promove em parceria com a Rádio Autêntica Favela FM. Tchau, professora. Tchau, Fernanda. 4h36, daqui a pouquinho tem o nosso Manda Bala na Autêntica. 10 Autêntica.